deixe-me compartilhar uma verdade que pode transformar sua caminhada com Cristo. Há um momento na história da redenção que é mais sagrado, mais solene e mais profundo do que qualquer sermão já pregado por lábios humanos. Estamos no cenáculo, ou talvez a caminho do Getsêmani. A sombra da cruz já se projeta sobre o rosto do Salvador. Em poucas horas, os pregos rasgarão sua carne, o Pai virará o rosto e o peso do pecado do mundo esmagará sua alma. Mas nesse instante crítico, Jesus não está olhando para os soldados que virão prendê-lo. Ele não está olhando para Judas que o trairá. Ele eleva os olhos ao céu e entra na sala do trono da eternidade. Ele começa a falar com o Pai. E no meio desse diálogo divino, entre a segunda e a primeira pessoa da Trindade, algo espantoso acontece. Ele fala de você. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. João 17:20. Eu preciso que você sinta o peso teológico e espiritual disso. Pare de olhar para a sua fé como se fosse uma iniciativa sua. Pare de viver como se você tivesse feito um favor a Deus ao aceitá-lo. Antes que você tivesse um nome, antes que você tivesse fôlego, antes que o mundo fosse formado, e ali, minutos antes da morte, Jesus Cristo já intercedia pela sua alma. Você tem noção da autoridade disso? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz Tiago. Mas e a oração do Filho de Deus? Será que o Pai negaria algum pedido feito pelo seu unigênito na hora de sua maior obediência? Jamais. Isso significa que se você crê hoje, é porque Jesus orou por você ontem. Sua fé não é a causa da oração de Cristo. Sua fé é a consequência da oração de Cristo. Isso destrói nosso orgulho. Isso esmaga nossa vaidade religiosa. Não fomos nós que o escolhemos. Foi Ele que nos comprou, nos amou e orou por nós quando ainda éramos inimigos em nossa mente. Mas por que Ele orou? Qual foi o conteúdo dessa intercessão soberana? Se Ele gastou seus últimos momentos de liberdade orando por nós, o que Ele pediu deve ser a coisa mais importante da existência. E aqui está o choque para a igreja moderna. Ele não pediu o que nós costumamos pedir. Ele não pediu conforto. Ele não pediu prosperidade. Ele não pediu que fôssemos aceitos pela cultura. Ele pediu 3 coisas que hoje a igreja negligencia com uma facilidade: santidade, unidade e glória. Primeiro, ele orou pela sua separação. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:16-17. Ouça com atenção, igreja. Jesus coloca uma linha divisória absoluta entre os seus discípulos e o sistema deste mundo. Ele diz ao Pai: eles não pertencem mais. No entanto, olhe para nós hoje. Vemos cristãos desesperados para serem aplaudidos pelo mundo, copiando a moda do mundo, adotando as ideologias do mundo, rindo das jogadas do mundo e consumindo o lixo do mundo. Como ousamos? Como ousamos tentar misturar o que Cristo separou com sangue e oração? Se Jesus disse ao Pai que você não é do mundo, tentar ser amigo do mundo é uma traição à oração sacerdotal de Cristo, é adultério espiritual. Santidade não é uma opção para uma elite religiosa, é a marca de propriedade de quem foi alvo da oração de Jesus. Ser santificado, na verdade, significa que a Bíblia deve governar sua mente, não a cultura. Significa que a palavra de Deus deve cortar seus pecados de estimação. Se você diz que é cristão, mas sua vida não tem diferença nenhuma da vida de um pagão, se seus valores são os mesmos, se seus objetivos são terrenos, você precisa tremer, porque a oração de Jesus é eficaz. Santifique-os. Se não há santificação, há fortes razões para duvidar se você realmente está incluído nesta oração. Em segundo lugar, ele orou pela sua unidade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. João 17:21. Isso não é um convite para um clube social, é uma exigência espiritual de alta voltagem. Jesus compara a unidade da igreja com a unidade da Trindade. Pense na blasfêmia que é quando dividimos o corpo de Cristo por vaidade, por partidarismo político, por orgulho denominacional ou por fofocas mesquinhas.
quando você fala mal de um irmão, quando você cria panelas na igreja, quando você se recusa a perdoar, você está lutando contra a oração de Jesus no Getsêmani. Você está tentando rasgar o que ele costurou com graça. O mundo não crê em nosso evangelho porque não vê essa unidade. Eles veem nossas brigas, nosso egoísmo, nossa competição por púlpitos e likes. Jesus disse, para que o mundo creia que tu me enviaste. A credibilidade da missão da igreja está ligada à profundidade da nossa comunhão. Unidade custa caro, custa engolir o orgulho, custa perdoar quem não merece, custa amar o difícil. Mas se o Filho de Deus, suando gotas de sangue, pediu isso ao Pai por nós, quem somos nós para negar isso? Quem somos nós para manter nossos muros de ressentimento quando Cristo orou para que fôssemos um? E terceiro, e talvez o mais profundo, ele orou para que estivéssemos com ele na glória. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. João 17, 24. Aqui a linguagem muda. Ele diz, Pai, eu quero. A minha vontade é o testamento do Filho sendo aberto. Ele não se contenta apenas em nos salvar do inferno. Ele quer nos ter na sua presença. Mas preste atenção no motivo, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O amor de Deus por você não começou na cruz. A cruz é a prova do amor, não o início dele. O amor de Deus por você não começou quando você levantou a mão num culto. O amor de Deus é eterno, ancestral, anterior à criação das estrelas. No conselho da eternidade, antes que o abismo fosse gerado, o Pai amou o Filho. E nesse amor, ele nos deu ao Filho. Você foi amado antes de existir. Você foi escolhido quando não havia nada em você para ser amado, apenas o propósito soberano de Deus. Isso deve gerar em você duas coisas, uma humildade esmagadora e uma segurança inabalável. Humildade, porque não há nada em nós que mereça tal amor. Se Deus nos amou antes da fundação do mundo, Ele não nos amou por causa das nossas obras, pois elas não existiam. Ele nos amou porque Ele é amor. Isso mata a justiça própria. Você não pode se gabar diante de um amor assim. E gera segurança. Porque se Ele te amou antes de você nascer, e se Ele orou por você antes de você crer, e se Ele pagou por você na cruz, quem poderá te separar desse amor? Se o amor dele dependesse da sua performance, você estaria perdido hoje mesmo. Mas como depende do pacto eterno entre o Pai e o Filho, você está seguro. Irmão, irmã, eu preciso te exortar com todo o amor pastoral, mas com toda a firmeza bíblica. Pare de viver uma vida cristã medíocre. Pare de brincar na orla do cristianismo. Você foi alvo da maior intercessão da história. O Rei da Glória colocou o nome dele sobre você. Como você pode saber disso e continuar flertando com o pecado? Como você pode saber que ele orou, santifique-os, e continuar sujando seus olhos e sua mente com a imundície deste século? Como você pode saber que ele orou, que sejam um, e continuar alimentando mágoas e divisões? A oração de João 17 é um chamado à maturidade. É hora de crescer. É hora de deixar de ser um bebê espiritual que só procura Deus pelo que Ele pode dar aqui na terra e começar a viver como um que anseia ver a glória de Cristo. Para que vejam a minha glória. É isso que Ele quer para você. Não que você veja a glória deste mundo, que murcha como a flor da erva, mas que você veja a glória dele, a glória de um Deus que se fez homem, que amou os seus até o fim, que ressuscitou com poder e que voltará para buscar a sua noiva. Você está pronto para ver essa glória? Ou está tão distraído com os brilhos artificiais desta vida que se ele voltasse hoje, você estaria ocupado demais com suas vaidades? Quero te dar agora 3 disciplinas espirituais práticas, não para você conquistar Deus, mas para você viver à altura dessa oração que Ele já fez por você. São disciplinas de resposta, de gratidão e de alinhamento. Primeira disciplina. O exame da santificação pela verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Você não será santificado por osmose, nem por música emocional. Você precisa da verdade. Comprometa-se a partir de hoje a não deixar um dia passar sem que a Bíblia confronte sua vida. Não leia apenas para conforto, leia para confronto. Pergunte ao texto, onde eu estou vivendo como o mundo?
Onde eu preciso ser cortado? Use a Bíblia como o bisturi que ela é. Se a oração de Jesus é pela sua santificação, sua negligência com a Bíblia é uma afronta a ele. Segunda disciplina, a morte do orgulho pela unidade. A divisão nasce do orgulho. A disciplina aqui é prática e dolorosa. Identifique uma pessoa no corpo de Cristo que você considera difícil ou com quem você tem divergências não essenciais e comece a orar especificamente pela bênção dela. Não ore para que ela mude e concorde com você. Ore para que ela seja cheia da graça de Deus. E mais, busque ativamente servi-la de alguma forma. Mates teu orgulho de ter razão no altar da unidade pela qual Cristo suou sangue. Seja o primeiro a buscar a paz. Terceira disciplina, a meditação na eternidade passada. Quando você se sentir ansioso, inseguro ou tentado a buscar aprovação humana, pare e medite nesta frase. Tu me amaste antes da fundação do mundo. Gaste 5 minutos em silêncio absoluto, apenas absorvendo o fato de que você foi amado antes do tempo. Isso vai curar sua ansiedade e destruir sua necessidade de aprovação humana. Quem sabe que é amado pelo Eterno, não mendiga aplausos de mortais. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela é a continuação vital desta mensagem. Nele, nós aprofundamos o que significa, na prática, ser santo como Ele é santo, em uma geração perversa. É o próximo passo para quem não quer apenas ouvir, mas viver essa verdade. Eu te exorto diante de Deus, não deixe esta palavra cair no esquecimento. Jesus orou por você. A questão agora é, como você vai responder a essa oração com a sua vida? Se você sentiu o peso da glória de Deus nesta mensagem, deixe seu like, como um amém público à verdade exposta. Inscreva-se no canal Devocional Atemporal e junte-se aos que buscam o cristianismo profundo e bíblico. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para a grandeza do amor de Deus. Que o Pai te guarde no nome do Filho e que a oração de Cristo se cumpra plenamente na sua história. Até a próxima!